E aí, galera, beleza? Tudo certo? Estamos iniciando o nosso segundo episódio do nosso podcast aqui, Fala Recruta, certo? E hoje tem um cara muito especial, beleza? Do meu ano também, 2007, certo? Mas o cara, meu amigo, tem muita história. E outra, o podcast já começa internacional, hein? O cara tá lá em Portugal, né? Vamos lá, chama Moraes. E aí, guerreiro? Fa- Tudo certo? Fala, Cruda. Tudo certo, gente. Tudo de boa. Beleza? Beleza? E para iniciar também esse bate-papo aqui, eu vou chamar o meu parceiro Ribeiro. Vamos embora. E Caçador, aí, vamos que Ribeiro? vamos. Então aí, Caçador. o áudio tá ok aí, tudo certinho. Tudo em ordem, tudo certinho. Beleza, essa Hoje, galera. hoje, a- Lembrando. E aí? hoje a conversa vai ser internacional, né? Vai atravessar o Atlântico aí, vai trocar aquela velha conversa, escutar velhas histórias e vamos pra Podcast cima. Lembrança. Esse projeto foi pode. bacana porque a memória já vai dando aí uma falhada, né? E aí os detalhes já começam a ficar esquecidos e pronto. E quanto mais a gente puder arquivar nas nuvens, na mídia, assim, é melhor, porque vai contar para os filhos, para os netos, vai ficar sempre, a lembrança vai ficar sempre viva. Exatamente, exatamente. E foi exatamente aí a ideia que a gente teve de fazer esse podcast, né? Porque chega um determinado momento que a memória, meu amigo, já não vai mais lembrar de tanta coisa. E na nossa época ali, né? A gente não tinha tanta facilidade assim com relação a estar gravando, tirar foto, essas coisas assim. Tudo aí era com o seu França, né? Naquela época. Moraes, Acho você conseguia ter muita coisa aí do seu França, seu soldo dava, né, para aquilo dali. dava nada, tu é doido. Eu até me arrependo, eu acho que é o arrependimento da maioria, né? Da nossa turma e até de pessoas de turmas anteriores, que Pois podia, é. sei lá, sacrificar um pouquinho mais para guardar, né, de fato, algumas fotos, mas do jeito que era, não era nem chamado de soldo, isso era uma ajuda de custo. Era ajuda de custo, era bem por aí mesmo. Era isso daí. Mas e É, aí, dava, Moraes, vamos. já foi no primeiro episódio foi falado, foi lembrado, né? Dava o que era passagem do ônibus, graxa para coturno, corte de cabelo e às vezes sobrava ali uma besteira para a cantina para a gente aliviar da comida do rancho e um pouquinho do bazar para o cara não andar de qualquer jeito, né? Andar padrãozinho pelo menos. Eu não sei quem levou mais dinheiro da gente ali naquela época. Se foi o Ricardo do Bazar ou se foi a tia da cantina. Não sei quem E, dos dois ali levava mais dinheiro. A Ali, galera parece que deixava. ali foi criado por dinheiro ficar lá dentro do batalhão mesmo. Pra dizer, ó, vou sair final de semana, vou no cinema, era complicado. Ali foi criado uma estratégia para o dinheiro rodar dentro do próprio batalhão, né? Era bem isso mesmo, velho. O dinheiro, tipo assim, vinha dali e continuava ali mesmo, né? Não tinha. O cara sempre deixava a porra do dinheiro. Ou, quando mais, o cara comprava uma pizza, alguma coisa, quando tava de serviço ali É, e tal. Já mais pra tava de frente, né? Já serviço, mais é. pra frente. Um O era a cara ia famosa racha, rodando passaportezinho, aí. né? era a famosa racha, né? O famoso racha. Tinha que apelar para os antigos, para um cabo ali de serviço. É E bem por assim aí. dava para se salvar. Como É era o bem nome por daquele aí. passaporte que tinha ali na esquina? Era Zip Zip, era? Zip Zip, esse é famoso. Esse eu deixei Oh, horrores de dinheiro lá, meu amigo, no Zip Zip. Moraes, você Tava gastou um na, pouquinho ali, hein? oxe, é o que salvava para o cabo no, a janta era a mesma coisa do almoço. A ceia de segunda a segunda era obreia. Né? Breia. Olha, vamos lá, vamos do início lá, né? Pra gente não se perder. A gente já tá contando história pra frente aí, né? Vamos segurar essas Boa, histórias aí, boa. tem muita coisa. Vamos lá do início. Moraes, me diga uma coisa. Na época que tu foi servir, tua família, assim, apoiava, não apoiava? Tô ligado que teu irmão aí já tinha servido, né? Me conta aí, quem é ele, que ano ele serviu, como é que foi esse papo aí?
Cara, sempre teve assim o apoio do meu pai, já porque tinha o meu irmão, né? Eu tenho um irmão par de pai, o segundo filho do meu pai, é o Edson, que o nome de guerra dele era Oliveira. Paguei muito, só porque eu era irmão do Oliveira. Rapaz, Bastava saber que era irmão da Oliveira, já era, né, nego? Já começa não, pagando 10 já pra. não, e o pior é que assim, as semelhanças não são grandes, né? É muito pouco que a gente tem assim parecido, né, fisicamente. Cara altão, moreno, eu branco, baixinho. Pô, Nada a ver, realmente né? nada a O ver. oposto, E né? até como ele é irmão por parte de pai, no registro dele, ele pegou o Oliveira, do meu pai. Eu peguei o Guedes, né? Eu achei até que meu nome de guerra ia ser Guedes, mas ficou Moraes. Mas enfim, tinha essa inspiração, né? Que é o cara que é meu irmão, eu considero pra caramba. Ele é inspiração como pessoa, como homem, e, pô, era uma vontade que eu tinha, uma curiosidade, e nada melhor do que se inspirar nele. Então, ele entrou em 98, ele é da turma de 98 e fez curso de cabo, recruta ainda, né? Se não me falha a memória aí, ele depois vai me corrigir. Mas é assim, entrou em 98, fez o curso de cabo, não chegou a ser promovido, mas engajou, né? Engajou, aí não chegou a ser promovido a cabo, entrou no curso de sargento. Ou seja, o cara para estar Pulou. seguindo essa linha, porque o cara tinha um padrão. Tinha um padrão, o cara era merecedor. Foi sargento temporário, segunda companhia de fuzileiros, Mandacaru. Então, pô, o cara foi sargento temporário. E aí, por ele ter tido é, a honra, né, de ter sido sargento, né, e a conquista dele, aí pronto, Uhum. formou uma galera, né? Formou uma galera. E quando a gente Sim, entrou em 2007, né? Por, quando a gente teve entrou um em bocado 2007, lá que ele formou, né? ainda tinha uma galera lá, né, que foi do tempo dele. Então, meu amigo, quando até na seleção, um detalhe aqui que eu ia deixar escapar. Eu sou de 87, então era para eu ter entrado em 2006. Mas aí eu não tinha terminado o ensino médio e dois peixes. Eu tive peixe, né? Vou ser bem Cara de sincero. pau. É, O cara de eu, pau. eu tive peixe. Eu sei que tem Você muitos teve outros um aí que não peixe tive. positivo para poder botar você dentro do EB e teve um peixe negativo, entre aspas, que seu irmão se lascou lá, né? Quando souberam que era seu É, irmão, os caras botavam pra lascar, né? então foi assim, um peixe era por indicação do meu irmão, a pedido do meu irmão, a gente tinha um peixe lá, chamava Sargento Franklin, que já tinha passado pela garagem, quarta sessão, no 59, e tinha ido para a 20ª, estava justamente nessa questão de Na alistamento seleção. na seleção. E aí o Sargento Franklin disse, ó, tu não terminou o ensino médio, tu vai tirar a habilitação? Deixa para entrar ano que vem, paga só uma multazinha e até mais fácil. Você é do interior, mas dá o endereço daqui do seu irmão e aí é mais fácil para você entrar, é mais requisitado, né? É mais requisitado para entrar. Se você quer ficar, então essa é a linha. Ô, Dito e Moraes, feito. aí tu veio de lá do interior para alistar aqui já para ficar, com o intuito de ficar, porque você poderia ter se alistado em Arapiraca, em outro canto, né? Sim, sim. Né, eu vim realmente com a intenção de ficar na inspiração lá do meu irmão. Então eu me alistei diretamente em Maceió. Não podia ter me No caso, alistado você lá não, em Xingó, lá em Piranhas. no caso, você não teve um Você, peixe, você teve um tubarão, né? Que pagou o bizu correto, né? Exatamente. Pagou o bizu correto mesmo. Pronto, me alistei com o endereço da residência do meu irmão. Inclusive morei com ele lá, o ano de recruta. Aí, me alistei com o endereço do meu irmão. Um ano após o que eu deveria ter me alistado. Paguei uma multazinha, não lembro o valor agora. E já estava com a CNH provisória em mãos, e aí tudo contava já para realmente trilhar o caminho ali de ir para a garagem,
tudo certinho. Não esperava eu que o outro peixe, né, que era o meu irmão, ia me dar uma dor de cabeça ali no ano de recruta. Por acaso, né, esse outro peixe aí tava dando uns probleminhas aí, né, meu amigo? Porque sempre tem aquela história, o peixe positivo e o negativo, não é isso? Tá escutando aí? Verdade. Tô Sempre tem o peixe escutando. positivo e o negativo, né? O positivo ele jogou lá dentro, pagou o bizu, não, vem ano que vem, paga uma multazinha de leve, paga, então tudo certo, né? Já o, entre aspas, né, negativo, que você foi irmão do fulano, negão, lembro do fulano, ele me botou para pagar aqui só, porra, então paga também, já começa por aí, né? É mais ou menos assim que funciona lá dentro, né? Com certeza. Ô Moraes, me diz uma coisa, no teu alistamento, quando tu foi se alistar lá na 20ª, teve alguma situação assim, alguma resenha lá? Porque sempre, às vezes, vai e não vai, rola, né, alguma resenha. Teve alguma assim? Tu lembra de alguma? Na época mesmo do alistamento lá. Eu lembro que, pronto, quando eu cheguei lá, em 2000, né, no ano anterior, que é para me alistar, o cara vai tirar a medida, peso, pá. Isso, fiquei lá na fila normal, no sol e tal. E aí o sargento, meu irmão, chegou e foi até mim lá e ligou pro sargento. O sargento saiu de lá de dentro e veio na fila. Aí me chamou à parte e me explicou essa situação. Deixa pra vir no que vem. Eu digo, ok. Então, quando foi no ano corrente, que realmente foi, né, no ano seguinte, que realmente foi para eu ficar, para eu me alistar e ficar. Aí eu pulei a fila. Quando eu cheguei, já estava com o número do sargento, meu irmão estava comigo, chegou logo em seguida. Aí eu disse, tô chegando, mas liga aí pro sargento. Liguei ao sargento, espera aí que eu vou te buscar. O sargento me pegou, entrei, passei a galera todinha, chegou lá dentro, aí já pulei a fila, medida, peso, né? Fez lá o CAN, fez o CAN, pronto. Aí já tava lá marcadas as datas e para a multazinha para pagar. Aí eu pulei, cara, eu não fiquei no sol, eu acho que 10 minutos não fiquei no sol. Foi visurado. Teve uma galera aí que quando eu saí de lá já me olhava torto. Caramba, já tô vendo que se eu entrar mesmo vou ter problema. No teu ano, tu teve alguma coisa, Ribeiro? Teve alguma resenha assim? No no teu ano, foi o mesmo ano nosso de todo mundo, na verdade. Mas teve alguma resenha no dia que tu foi se alistar aí? No meu teve. Tu teve alguma? No meu eu lembro só de era 2 irmãos gêmeos. Eu conhecia eles assim de vista, né? Por ser do meio do rock e tal. Aí eles eram de banda de rock, com o cabelão parecendo um Zemo. E os caras tirando onda da cara dele, né? E eu meio que por fora, eles filhinho de papai, e tava ali só pra sua lista mesmo, não queria ficar, tudo de cabelo grande, alargador, e os caras tirando sarro da cara deles, e eu querendo rir, mas não podia ali, né? Eu digo, meu irmão, os caras, aí eu pensando, né? Pô, os caras aqui não alisa pra ninguém não. Aí tiraram um sarro com a cara do moleque lá que foi onda. Rapaz, no meu ano, no dia que eu fui me alistar, tinha um cara lá meio, assim, meio pra lá, meio pra cá, sabe? Que tava reclamando do sol. Esse tempo todinho lá, que a gente ficava lá no sol da porra, até chegar lá, entrar de fato, né, lá na 20ª e tal. E daí quando entrou, a galera já tava começando a tirar onda de cabelão também, nessa mesma pegada. A galera já tava meio começando a tirar onda, só que ele tava chamando muita atenção, né? Muito, assim, alegre demais. Gostava de chamar um pouquinho de atenção. Só que ele chamou muita atenção, né? Então, quando chegou a vez do cidadão, eu não sei se vocês lembram, mas na hora de tirar a altura lá, medir a altura, era um negócio de madeira que botava assim na cabeça do cara, né? Sim. E pra ver o tamanho lá. Os caras mandavam subindo coisinha lá e soltavam o negócio aqui. Beleza. Só que os caras levantavam e assim, chegava perto aqui, só encostava um negócio de madeira. Quando chegou na vez desse cidadão, meu amigo, os caras levantaram acho que um palmo da cabeça dele, assim, e soltaram. Pá!
aquela lapada, uma lapa de madeira pesada da porra. Meu amigo, fez um... Ah, meu amigo, a galera, ninguém se aguentou, velho. Rindo pra caralho na fila lá, e o sargento puto, cala, todo mundo, não sei nem quem era o sargento, sei lá quem bexiga que tava lá. Ainda não conhecia ninguém, né? Cala a boca, não sei o que, parabéns, meu Deus, a minha cabeça, não sei o que, velho. Uma resenha nesse dia, ninguém se aguentou, velho. Ele reclamando a fila todinha, tá ligado? Até entrar, quando chegou nessa hora que o cara soltou lá, eu disse, porra, velho, lascou, agora já era. O cara se abriu de vez, né? Ficou alegre completamente, digamos assim. Foi uma fuleiragem nesse... Graças a Deus que esse cidadão não ficou, né? E bom, Olha, porque senão ia sofrer um bocado. outra lembrança que eu tenho, logo no início ali, realmente no início, que era naquela seleção, já dentro do 59, eu acho que era aquela primeira entrevista, já com o Can, com a data marcada, depois lá do alistamento, que a gente chegou lá. Eu lembro que quando chegou a minha vez, Tenente Castro, né, tenente temporário, formado no NPOR, Tenente Castro foi meu entrevistador, e então Tenente Castro começou a perguntar, tá, por que quer ficar? Tem algum parente? Aí eu falei assim, tenho, meu irmão serviu, velho, seu irmão foi sargento temporário, da 2ª companhia, de que ano? De 98. Peraí, como era o nome do teu irmão? Oliveira. É um moreno alto, 2ª companhia. Ele ficou o quê? Até 2005, foi? Eu disse, foi, até 2005. Olhou pro lado assim, aí tava, eu lembro como hoje, Sargento Wilson, né, numa carteira, Sargento Wilson era da CCAP, Sargento Glaudson, da CCAP, Pelcom. Aí tinha outros sargentos, Tenente Freire, que foi nosso formador. Sargento Glaudson era louco, hein? Bota um parênteses aí, que aquele bicho era doido ali, viu? Era lotradão ali. Era o que morava na Vila dos Sargentos, não? Não, Sargento Glaudson era de Arapiraca, ele era o famoso gato mestre do Pelcom. É ele mesmo. Gente boa. Aí quando eu falei assim, aí o Tenente Cachorro assim, quer dizer que você é irmão do Oliveira? Quando ele falou assim, aí já começou o burburinho ali. Oliveira? Que Oliveira? Que Oliveira? Da 2ª companhia. Você, irmão do Oliveira? Não, você não é. Não tem nada a ver com Oliveira. Aí disse, vem cá, tu quer ficar? Eu disse, quero. Não, você vai ficar. Já não tem mais escolha, né, negão? Já dali eu já tava sentindo, porra, eu acho que essa peixada não foi muito boa. Dali eu já comecei a sentir a pressão ali. Eu digo, caramba, onde é que eu tô me metendo? O cara achando que a galera ia pegar mais leve, né? Não sabia que era o inverso, né? Oxe. O cara soubesse ficar calado aqui, que é mais bisurado. Aí o cara achando que vai ficar no bizu, não, meu irmão serviu e tal, sabendo que tava pendurando a própria corda para se enforcar, né? É bem por aí. Então já fica uma dica pra galera aí, ó. Que não sei como é que tá hoje, né? Mas assim, na nossa época, os peixes, meu amigo, se lascava nessa brincadeirinha, né? Se lascava. Depende, né? Tem os peixes positivos, como o Moraes aí conseguiu a peixada ali pra desenrolar a guerra. Mas aparecia algumas coisas, você é irmão do fulano, peraí. Né? Aquela turma. Fala aí, Ribeiro. O bom que o Moraes tinha o peixe dele, ele sofria pelo peixe dele, beleza. E eu que sofri pelo peixe dos outros. Que era o Flávio, né, irmão do Cabo Jonathan. A gente na pista de corda, eu era a dupla dele, ele não era meu canga, mas a gente tava de canga nesse dia. E o pessoal, naquela resenha lá, né, dizendo, você é irmão do Cabo Jonathan? Aí botava ele pra pagar, e como eu era a dupla dele, eu me ferrava junto com ele. Eu pagando pelo peixe dos outros, que tinha nada a ver. Aí pior ainda. Aí é pior ainda. Não, aí, como a gente era novato ainda, a gente não tinha aquele feeling ainda, né, de entender como era o processo. Eu dizia, meu irmão, esses caras odeiam o Jonathan, velho. Na cabeça, né? Eu digo, os caras, eu odeio o seu irmão, não sei o que. Eu digo, rapaz, esse cabo deve ser o demônio. Os caras dizem, mas é aquele jogo, né, que tem, né? Que é peixada.
Eu dizia, ô Flávio, o teu irmão é ruim aqui? Ele, não sei. Só sei que eu e ele se ferrou na pista de corda por conta da peixada do irmão dele. O pessoal que tá assistindo assim pode não estar entendendo direito, pensando, pô, então quer dizer que o irmão do Moraes aí, o irmão do Oliveira, o cara era prego, o cara era safado, que... Não, pô, o cara foi sargento temporário, ele tinha que cobrar, né? Tinha que cobrar e tudo, mas pô, até onde eu sei, o cara era padrão. Mas mesmo assim... A disciplina e hierarquia é muito diferente da amizade que você tem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A amizade que eu tenho com o sargento, com o tenente, né? É totalmente fora da hierarquia que se tem lá dentro. Isso. A gente viveu isso na pele, né? Pô, os caras cobrando, os caras, né? Sempre ali... Realmente passava de um jeito, mas passou do portão para fora, pô, os caras brincavam com a gente, se dava bem, fazia amizade, até tomavam uma cervejinha com a gente, até hoje, né? A gente tem as amizades aí. Até hoje, né? Acontece isso aí. Ô, Moraes, o espírito da caserna que é muito legal e leva para a vida toda. Exatamente. Ali o cara forma irmãos para a vida toda ali, né? É o que eu sempre digo. Tem que saber aproveitar, digamos assim, ver o que é bom dali e aproveitar esse bom, e o que foi de ruim o cara descarta, pô. Simplesmente deixa de lado. Simplesmente isso, deixa de lado. Ô, Moraes, e me diz uma coisa. Pelo fato de você ter irmão já ter servido e tal, com certeza ele já tinha lhe pagado o bizu, né? Ali, como era lá dentro e tal, o que é que você ia passar e tal. Mas, assim, quando você via as propagandas de televisão, eu sempre toco nisso porque é muito lindo as propagandas de televisão que passa quando chega no ano do cara se alistar, pô. É uma coisa linda. É maravilhosa, rapaz. Parece sei não, que aquilo não. Filme do Rambo, dessas coisas, perde. Porque as propagandas são lindas, perfeitas. Aí me diz uma coisa. O olho brilha. Qual era a tua expectativa, assim, de tipo assim, via as propagandas e tal, e quando chegou lá, né? O que é que tu achou do sentido de diferença? Ou também, assim, você já tinha mais ou menos uma ideia, porque teu irmão já pagou o bizu, né, pra tu aí? Como é que foi? Não, assim, como militar e militar temporário, meu irmão pagava uns bizu e tal, mas também meu irmão contava umas mentiras, né? E eu, ainda civilzão, acreditava. E aí, via aquela propaganda, não sei o quê, aí ele só, isso aí você, né? Se tiver sorte, você vai andar de helicóptero, vai conhecer outros batalhões e vai fazer cursos operacionais e não sei o quê. Pô, é isso aí que eu quero. Aí eu vou aprender. Ele disse, não, é mais ou menos por aí. Meu irmão pagava o embuste dele, de vez em quando ia lá pro interior, ia fardado, dava a carteirada, o Miguel, né? Não pagava passagem. Desse jeito é bom. Quem nunca, né? O Dué que conta essas histórias assim, de andar no ônibus, fardado, né? Mas deixa quieto. Né? Tem muito papo aí, tem muito chão ainda. Aí quer dizer que você já tinha mais ou menos, pelo menos, uma breve noção, né? Ali, tinha coisa, tinha realmente uns bizu que ele dava certo ali, né? E umas coisas que molecão, fantasiava. E aí ele contava a lorota dele lá, as conversas, e eu caía nessas conversas, mas tinha o bizu certo e o bizu furado. Né? Sempre, de fato. O cara nunca conta tudo, né? Pra você ter a surpresa lá, né? Eu tava até conversando com um amigo meu que serviu em 2006, ele não contou tudo, contou algumas coisas detalhadas e outras por alto, né? Tipo, lá você vai ver. É bom, né? Aquele é bom que, tipo, você vai lembrar de mim. Pra ficar surpreso e você pensar, pô, não é bom como ele falou, não. Não é bom como ele deixou ali. Eu esperava outra coisa. Tem umas partezinhas que ele tem uns detalhes, pequenos detalhes que não me contaram, né? Passou despercebido. Mas, ô Moraes, me diz uma coisa. Aí, beleza, participamos da seleção lá, entrou, todo mundo foi selecionado, aquela pressão realmente já lá dentro, né?
naquelas pré-seleção lá dentro. Pressão pesada, psicológica ali, a questão até do físico mesmo, no sol quente e tal, a gente aprendendo a marchar, aquela correria. Passou aquele momento dali, beleza, todo mundo entrou, coisa mais linda, pá, primeiro acampamento. E aí, como é que foi, velho, esse primeiro acampamento? Quem era o seu canga? Como é que foi a sua preparação aí? O que é que teve aí? Eu garanto que tem muita resenha, mas vá segurando aí a onda. Eu lembro aqui que, pronto, os bizu de preparar os kits, meu irmão passou, né, os bizu de preparar os kits e tal. Ele estava numa correria na época, que ele era o recrutinha da PM, né, a PEMAL aí, ele tinha passado no concurso, então ele também estava no período ali estava entrando no BOP, né, ele quando passou para a Polícia Militar, fez o concurso da Polícia Militar, ele escolheu a primeira opção lá para ir para o BOP, taradão ainda, então tinha pouco tempo de baixa do EB, e aí ele, né, na correria, o que ele pôde me passar, que ele estava lá vivendo a vida dele de recruta, mais ou menos na mesma época, mas aí ele me passou os bizu, sempre de impermeabilizar o pé, impermeabilizar os kits, impermeabilizar o fardamento extra, né, dentro da mochila, deixar a mochila isso é extremamente importante, ajustada. Porque na hora do sanhaço, negão, se tiver molhado as coisas lá, lascou, né? O peso triplica. Já começa por aí. Doido. Não. E o pé é importante, né? O pé... Muitos cagaram com o pé, né? Muitos cagaram com o pé no acampamento e foi pro bar, né? Coloca o soldado para carregar uma mochila pesada, fuzil, capacete e correr. Mas evite molhar o coturno do guerreiro. Tu é doido. Quando o sargento pega assim de pirraça ali, peraí, não tá bom. Vamos dar um castigo aqui. Deita aquele cantil de água dentro do coturno do cara. Depois a gente vai fazer um episódio aí. Já é um próximo episódio que a gente pode fazer, pegando aquelas fotos que a gente tem, para comentar sobre cada uma foto daquela dali, a foto dos meus pés, a foto daquela piscininha lá, que a gente quase não mergulhou nela, né? A gente tem um bocado de foto aí, exatamente. Tem muita foto, pelo menos assim, as que a gente conseguiu ter, né? Conseguiu pagar, isso. Na verdade, a gente pode fazer depois junto, reunir a galera aí, e pegar essas fotos aí e sair comentando, fazer um podcast só relembrando essas fotos aí do nosso ano, né? Ainda tem muita história. Mas, ô Moraes, me diz uma coisa. E teu canga? Quem era o teu canga? Meu canga, pro acampamento, era o Salles. Era o Salles. Eu lembro, era o Salles. Gato mestre da garagem, Salles. Tinha um apelido também de Cibite. O bicho era bem magrinho. Era Cibite, magalinho. O bicho bem magrinho, meu canga. Era um mago desenrolado, o peste era carcaça. E já quando eu entrei lá, me disseram uma frase era do Cabo Araújo, dizia assim, ó, soldado bom é o soldado pequeno e magro. Esse é o bom soldado. Mais ou menos era o ponto do Salles. Mas no acampamento, às vezes, eu entrei, né? Eu entrei no quartel gordo, eu entrei gordo, acima de um peso normal. Quantos quilos aí, mais ou menos? Se não me engano, eu entrei com 81. E aí, aquele período básico até o acampamento, eu perdi uns 10 quilos. Era negócio de 3 meses, né? 3 meses, período básico, acampamento, 3 meses. Eu perdi aí aproximadamente uns 15 quilos, velho. Nessa brincadeirinha. Eu já era magro, né? Eu tenho uma foto que chega toda chupada, que é a foto pra colocar lá na identidade que a gente nunca teve. Não, então, aquela foto lá, todo mundo camisinha, aquela camisa bege, né? Aquela camisa bege. Parecendo os dois ossos aqui, a saboneteira que nem diz. A casa da minha mãe, eu ainda tenho umas lembranças. Quem não tem, né? Uma lembrança. Quem não arrastou uma lembrança assim do quartel, seja comprada ou não, né? Comprada ou não. A bandeira que no dia da bandeira, por tradição, era para ser queimada, diz, essa não, essa é minha.
Ô, Moraes, Tem me não. diz uma Então, coisa. Deu golpe, né? Fala, continue, pode falar. gente, aí no meio dessas lembranças aí, né? Você sempre tem uma coisinha ou outra. E no acampamento, as lembranças que eu tenho do meu canga, que, assim, todo mundo, uma hora cansa, uma hora fica na merda. E aí, Não tem eu esse, lembro, não eu tem lembro, bom não, meu filho. tem bom não. Eu lembro que teve uma situação lá que me colocaram de subxerife, mas não colocaram meu canga de xerife. Colocaram, eu acho que o pior soldado do nosso grupo para ser Era o o meu xerife. canga. Era o meu canga, por acaso. Não. Seu canga era o Ele era Eusébio. pior. O xerife, pior o do que o xerife que Eusébio, meu Deus colocaram, do céu. o xerife que colocaram, eu lembro que na época assim, colocaram o xerife, ele de xerife e eu de subxerife. Meio que eu não lembro quem foi o sargento, mas escolheu para tentar assim não levar o turno todo pro barro. Então me colocaram de subxerife, eu era um mediano ali, tranquilo, Pra equilibrar, né? para equilibrar. Mas o xerife, desculpa lá, não sei nem qual é o destino do cara, mas o soldado José, o Minha famoso. Rapaz. Logo o José. Desculpa lá. O famoso José. E ele era Famoso peixe José. de um tenente, viu? Ele era peixe de um tenente. Então ali, peixe de um tenente. E aprontou o que aprontou lá dentro no nosso ano, né? Até hoje esse tenente. Era o que tem a lojinha de celular particular, né? Esse tenente é arrependido até hoje de ter colocado o José lá. Com certeza, com certeza. E aí eu lembro que o meu canga. E aí falando do meu canga, ó, falando do meu canga, eu lembro que o Salles estava na merda, cansadão. E aí, negócio dos quartos de hora lá, eu tirei o quarto de hora meu, na hora de tirar o quarto de hora do Salles, né? Pra fazer a vigília lá, fazer a segurança. Aí o Salles na merda, eu tirei o quarto de hora do Salles. Só que aí o xerife cagou o pau ali para selecionar os demais quartos de hora. Alguém deu um golpe no xerife, o xerife também, nem ele tirou o quarto de hora, abandonou lá. E aí eu fiquei ali, ué, quem vai me render? Quem vai me render? E aí eu fiquei, já tá amanhecendo o dia, vamos ficando. Alguém tem que chegar para render. Amanheceu o dia, eu não sei nem quanto tempo que eu fiquei na hora. No outro dia, correria, instrução, aí tá lá eu, o dia quase todo, pescando. Eu lembro na instrução noturna. Na instrução noturna, você dando essas pescadas daí que a gente quase ia pro barro por conta dessas pescadas. Nenhuma das instruções diurnas, Tenente Araújo mandou eu ir pra água porque eu tava dormindo. Tá dormindo, guerreiro? Você tá torando em pé. Vai pra água, se refrescar, acordar. Mas não tinha jeito, eu tava na merda. Fui lá, apaguei sozinho. Quando foi na noturna, quase que todo mundo paga por causa do meu sono. A gente quase se lascava nessa brincadeira. Só pra situar aí, no acampamento a gente tava dormindo uma média de acho que umas 3 horas de sono, assim, por dia. Era mais ou menos isso que a gente conseguia. Era mais ou menos isso que a gente tava conseguindo dormir. No máximo ali, porque a gente, quando liberava a gente tinha que fazer a manutenção do pé, ali, secar direitinho, até o cara realmente conseguir. Até o cara. Fala que limpar o coturno, que ainda chegava. Ou então fazer a barba, né? Que os miseráveis ainda cobravam isso aí. Também. Isso no acampamento, um zaralho da porra lá, e o cara ainda tem que fazer tudo isso daí, né? Então, assim, a gente tava dormindo muito pouco e treinando absurdamente. Eu lembro de uma situação, Moraes. Eu não sei se você lembra. Ribeiro também vai, acho que, lembrar desse dia aí. Eu acho que foi o último dia do acampamento. Que acordaram a gente com uma salva de tiros pesada, assim, cada rajada pesadíssima do lado das barracas, todo mundo dando bicuda nas barracas. Alvorada pesadíssima ali naquele dia. Teve bomba, que eu lembro que tinha muito gás ali rolando na situação. E eu lembro de uma cena, você vai me contar alguma cena que você lembra, mas eu lembro de uma cena de um soldado Santos Neto.
Cara, Santos Neto. ele voou da barraca. Você lembra dele? O pescador. Era o pescador. Até hoje deve uma porra. Bora na Barra Santo Antônio, né? Foi pro rancho. Esse mesmo. Até hoje ele deve um peixe pro Tenente Freire, que ele diz, vou trazer um peixe pra você. Parecia um ogro, vai falando. Vou trazer um peixe pra você. É o Shrek. Aí o Santos já tinha levantado, né? Tudo azoado, assim, sem entender nada do que tava acontecendo ali. Aí o Santos tava na barraca mais do lado, assim. Eu lembro que ele levantou, tudo azuretado. Aí pegou o fuzil. Tava sem o carregador, não sei nem porra foi que ele deixou esse carregador. Aí pegou o fuzil correndo, aí tinha uma moita mais na frente assim, ele saiu correndo, pulou na moita, se virou, ficou apontando o fuzil assim, os caras tudo, e o tenente, bora, guerreiro, gritando no ouvido dele, ele sem entender nada do que estava acontecendo. Você vai atirar em quem, guerreiro? Cadê o carregador do fuzil, guerreiro? E não sei o que, ele, eita porra, não sei o que, cadê o carregador agora, velho? Lá vai ele procurar o carregador naquela confusão. Olha, velho, foi um zaralho esse dia. Mas me diz aí, Moraes, tu lembra de alguma resenha dessa aí, desse dia, dessa alvorada? Pô, essa parte do Santos Neto não tem como esquecer, não. Realmente foi hilário, mas eu ainda lembro, era da alvorada. Outra coisa que eu lembro, Soldado Deiner. Alvorada, tiro pra cima, chutando raro. Barraca. Quando olha pro Deiner, o Deiner acordando. O que tá se passando? Sem camisa, só de calça, sem meia, sem coturno. Como se nada tivesse acontecendo. O Deiner estava se sentindo em casa. O Deiner estava se sentindo em casa. O Deiner aloprado. Deiner, queremos você aqui. Ele vai vir. Já coloquei ele. Ele vai vir que se tem um cara que tem muita história para contar de alopração, negão, é ele. Não tenha dúvida nenhuma. O Deiner era não, pô. Eu tenho que juntar ele. Eu tenho que juntar ele, pô. Eu tenho que juntar ele com o Tenente Freire para ver as resenhas que acontecem com o Freire, não. Com o Correia. Com ele e o Correia lá da garagem. Era um comendo o outro ali, para a resenha, velho. O Deiner é figuraça o Deiner. Não existe não. Figura. E assim como muitos do nosso ano, né? Que passaram só um ano, mas é um ano de muita experiência, muita história, muita resenha. Eu cheguei a passar exatamente acontecem as maiores resenhas, né? Porque, né, depois do período básico, acampamento, que aí tem a separação ali das como é que se diz? Das funções, das sessões, né? Principalmente assim para a companhia de comando e apoio, né? Foi a minha e a do Igor. Tem muita sessão ali que separa. E os fuzileiros, pronto, né? O Ribeiro pode falar melhor, tem as suas funções, mas é mais o coletivo está mais reunido. E já na CCAP se separa mais e aí depois vai ver outras histórias, outras resenhas, assim como cavalinho de pau. Aí eu não quero chegar nessa história aí. Vamos lá, vamos com calma. Aqui tem uma história do cavalo de pau aí. Vamos chegar nela. Vamos chegar nela também. Cavalo de pau que custou engajamento, né? Rapaz. Quem não sabe dessa história, né? Quem não sabe, duas histórias lá de 2007 que não dá para esquecer, que é esse cavalo de pau épico e a flexão na Fernandes Lima, que fica para um outro episódio, né? Ficou para a história do batalhão, aquela flexão lá, mas o cavalo de pau, não tem quem não sabe desse cavalo de pau de 2007. Vamos lá, Moraes. A gente já tocou nesse assunto, então vamos lá. Me diga aí, que história foi essa desse cavalo de pau? Só para lembrar, o Moraes era da CCAP, junto com ele lá, a gente foi recrutado para o pelotão da garagem, né? Então a gente era motorista lá, enfim, tinha acesso às viaturas, né? Fazia as missões com as viaturas e tudo mais. Vamos lá, Moraes, me conta aí, que história é essa de cavalo de pau? Você andou aprontando o quê, meu querido, lá? Para quem não sabe, éramos, né? Eu não lembro agora a quantidade. Eu vou lembrando assim os nomes e aí
tem a quantidade de guerreiros, mas dentre os guerreiros selecionados para a garagem, o Igor, o Monte e eu eram os únicos que estavam com a habilitação. Era provisória. Os outros ainda iam entrar no processo de tirar a habilitação. E aí, pronto. Aí nós fomos selecionados para a garagem. Mas tinha outros que tinham outras habilidades, como o Denner. O Denner era mecânico. Tinha o Barbosa, tinha o João Paulo, o Salles. Foram selecionados até quem não tinha habilidades afins de manutenção, né, de direção. Mas, assim, ia realmente separado para aprender e para ajudar na manutenção. Um dos guerreiros chama Misserane. Misserane, eu já com habilitação ali, né? Misserane ainda estava tirando. Se não me engano, Misserane ainda estava tirando. Mas dentro do batalhão, a gente já pegava num carro ou outro, uma viatura ou outra, e acompanhado de um soldado antigo, de um cabo, que dava uma instrução, que nos ajudava e que até se aproveitavam da gente para cumprir certas missões. Uma delas, eu estava encarregado de levar no réu, levar no réu, aquele velho réu, levar... O réu é da Segunda Guerra Mundial, sim, aquele cidadãozinho exatamente, ali. Caminhão. É uma viatura da Segunda Guerra Mundial. É literalmente um trator, para quem não conhece, é um trator, literalmente um trator antigão, que era gasolina, não era nem a diesel ainda, e outro, o volante dele não tinha nada de esse papo de direção hidráulica, esses negócios, não, nada disso. Era na munheca, para enrolar, era pesadíssimo. Pesado para manobrar, mas na reta ele não tinha folga, não. Ele tinha férias. A folga da Kombi era quase nada perto da do réu. Não, a Kombi era quase nada perto do réu. Então, eu, né, fui uma vez com um soldado antigo, soldado Jorge, você agora vai ficar responsável atrelar o reboque da pipa d'água no réu, enche na caixa d'água central do batalhão e leva lá pro muro, onde estão construindo o muro do batalhão. Estão aumentando o muro. Eu digo, ok, deixa lá o réu, a pipa, eles vão usar a água para fazer a massa, o cimento, e pronto, no final do dia tem que ir lá buscar o réu de volta. Eu digo, ok, essa é uma das minhas missões, ok. Durante o resto do dia, tô lá fazendo faxina, tá ajudando ali na garagem. Rapaz, o mesmo soldado Jorge pegou, tinha um ligado lá no ramal da garagem, precisando que levasse o lixo do rancho para o lugar da coleta seletiva lá, separação. Sim. E aí o Jorge, perto da hora de sair, o Jorge esperto, macaco velho, o Jorge é da turma 2006, dá nó até em pingo d'água. O Jorge pegou e disse assim, Misserane, tem uma missão para você, vai lá no rancho com a Toyota Bandeirantes e pega o lixo, dá destino lá. Se quiser ajuda, leva o Moraes. Aí o Misserane, tá ok. Eu disse, oxente, melhor ainda, porque na volta a gente pega o réu. Já não vou ter que ir andando, vou ter que ir correndo. Rapaz, fomos levar o bendito lixo. Aí eu disse, Misserane, passa o volante da Toyota para mim. Tome, é sua. Rapaz, eu peguei aquela Toyota, eu acho que dentro do batalhão, do perímetro do batalhão, ali no terreno, que não era parte asfaltada, né? Era de areia, de barro. Eu acho que eu dei o que ela podia dar ali naquele momento. A Toyota, ela andava assim meia torta, já de umas aventuras que ela passou. O chassi era meio empenado da bichinha. Era. Aí o pessoal mais antigo aí que judiou dela. Rapaz, eu sei que eu pisei no acelerador com os 2 pés e pau na Toyota e sentindo o muro do batalhão. Na minha mente, na minha lembrança, só tinha cabo do PO, né, do pelotão de obra, os soldados do PO. Aí diga, é tudo amigo, tudo camaradagem. Tô em casa. Rapaz, tô em casa. Ninguém, né, tá tudo tranquilo, ninguém vai falar nada. Rapaz,
corri. Quando eu cheguei lá, ainda joguei assim o volante de lado, que a bicha jogou a traseira e a poeira tapou. Quando parou a Toyota, que eu desliguei, o Miserani desce, aí diz pra mim assim, Miserani, o coronel tá aí. Aí eu digo, deixa de mentira. Aí o Miserani disse, Moraes, né? Moraes, o coronel tá aí. Eu disse, deixa de mentira, eu não vi o coronel, quando a gente vinha, não vi viatura, não vi. Aí ele, Moraes, quando ele falou assim, aí o coronel fala, ô guerreiro, Coronel Davi. Quem era o coronel? Tenente coronel, não era? Na época era Tenente Coronel Davi. Hoje já tá general, hein? Padrão. Gente boa. Aí ele chegou aqui e aí ele tava ausente do quartel, tava fora. Então ele foi dar uma olhada na construção do muro por fora. Não era o perímetro interno do quartel, era por fora. Ele e o motorista, soldado Everton. Na época era soldado Everton, meu parceirão. E aí o que acontece? Como ele vai por fora e conseguia de pé, né, entrar no quartel, por isso da construção do muro, tinha essa falha. O coronel tava lá, rapaz, conversando com a turma da construção. E aí quando o Miserani pela terceira vez me avisou assim, Moraes, o coronel tá aí. O coronel fala, eu escutei a voz. Ô guerreiro, venha cá. Eita porra. Rapaz, sabe, quem viu, a grande maioria viu, o Chaves, eu me senti como Chaves na hora do piripaque. Travei e eu digo, poxa, aí eu escutava a voz, quem é que tá no comando aí da viatura? Aí eu na posição sentido, né, para responder corretamente, e aí disse, senhor, é o soldado Moraes, senhor. Aí eu, chama o guerreiro aí. Moraes, o coronel tá te chamando. Pô, eu cheguei lá e eu prestei continência, aí eu, pronto, coronel. Aí eu, ô guerreiro, você é maluco? Que velocidade é essa? Uma viatura antiga dessa, nessas condições, num trajeto desse, você podia machucar alguém. Guerreiro, vem cá, você vai engajar? Aí eu, agora eu não sei, senhor, eu não sei mais. Aí, e agora, o que ferrou tudo, uma lembrança que, pô, foi uma parte triste, chata da minha parte, mas saiu assim, não foi intencional, mas ele chegou e perguntou, quem autorizou você a conduzir essa viatura? Você tem habilitação? Eu disse, tenho, senhor. Mas quem autorizou? Né? Você é recruta? Eu disse, sou recruta. Aí tinha sido soldado Jorge, só que, pô, na hora me veio, até nisso o Jorge tinha sorte. Parece que veio, sabe, o anjinho chegou assim e disse, não, olha, não disse que foi o Jorge, não. O Jorge é soldado. Não ferre com o cara, não. Não ferre com o soldadão. Mas chegou do outro lado do diabinho e disse, joga pra outro, joga pra bunda de outro. Aí, primeiro nome que surgiu na minha mente, assim, aí eu disse, Sargento Silva Júnior. Pô, o cara, gente boa. Porra. O cara tava na guarda de serviço. Aí o coronel, tá bem, ó. Pega a viatura. O que é que você vai fazer aqui? Ele disse, não, eu vim pegar o réu. Pega o réu. Vá cumprir sua missão. Vá com calma. Mas tá devagar, né, com o réu, né? Vá devagar. O réu é mais antigo ainda. Vá devagar. Aí disse, o Miserani leva a outra viatura. Depois eu vejo o que vai dar nisso aí. Cara, ele falava numa seriedade, né, que parece, sabe o pai da gente, quando a gente moleque apronta, e era melhor ter apanhado do que levado um esporro desse, uma bronca dessa, foi o coronel na época. Isso é. Cara, eu cabisbaixo, fui pra garagem, quando eu chego, e eu fui devagar mesmo, quando eu chego na garagem já tava lá a notícia. Por quê? Por quê? O coronel, como tava do lado de fora, entra no batalhão, viu o Sargento Silva Júnior na guarda, de comandante da guarda, olhou assim, aí depois chama quem? O responsável da garagem,
Tenente Correia. Tenente Correia, desculpa. Tenente Correia, que nessa época estava respondendo também pela Operação Pipa, chamou o Tenente Correia à parte, aí falou a situação que viu, como viu. Tenente Correia olhou assim, pô, coronel, eu tô aqui na sala da pipa, não tô sabendo nada, mas eu vou acionar aqui o Sargento Bukowski, porque era o mais antigo depois do tenente, porque tinha o Sargento Marcos que estava de férias nessa época, que era o pai da garagem. É quem resolvia a bronca, abraçava no peito, Sargento Marcos, grande Sargento Marcos. Ele quem resolvia tudo, quem dava conceito para engajar ou não era ele. E na lista de engajamento tinha só 2 vagas na garagem, uma estava o nome do Monte e a outra vaga seria eu. Como o Sargento Marcos estava de férias, foi o Sargento Bukowski, junto com o Tenente Correia, foi lá ver quem é que está com conceito, Sargento Carvalho, foram lá olhar e disse, Moraes e Monte. E já era pro Moraes. Me cortaram da lista, aí eu saí ali na segunda baixa. Essa foi a história do Cavalinho de Pau. História famosa. Essa ficou famosa aí, sem dúvidas. Ô Moraes, me diz uma coisa. Essa é uma das histórias. Uma das. Depois eu ainda consegui voltar, né? Não foi da melhor forma, né? Não foi o Ribeiro saiu aí, não foi? Foi, deu uma caída, eu acho que daqui a pouco ele volta aí. Mas pronto, é aquela coisa, né? Não foi da melhor forma, porque tinha um período ali que podia reverter a situação, tivesse vaga ou não, algum acontecimento, e não foi da melhor forma possível, mas eu voltei devido à fatalidade aí que o Cabo Helder, ele era motorista, né, do comandante, né? Eu até citei aí atrás que foi o soldado Everton, que era o motorista comandante, mas não era o Cabo Helder. O soldado Everton era o motorista substituto, né? Ele era tipo o motorista do subcomandante. Mas pronto, o Cabo Helder chegou a falecer num acidente de moto, né? Uma grande perca aí para a garagem. E ele faleceu. Como é comum isso, né? Pronto, fica a vaga de um cabo. Teve o soldado Sanderley, foi promovido a cabo, porque surgiu essa vaga. Então tinha uma vaga de soldado na garagem. O sargento Marcos, ao voltar de férias, que já estava próximo, já estava na segunda baixa, o sargento Marcos soube dessa história, voltou de férias e disse assim, Moraes, se eu não te trouxer de volta, ninguém mais traz. Né? Então, vamos ver aí, você é um caba bom, você cometeu um erro, um garotão aí, jovem, né? Inexperiente e tal, mas se der certo, a gente vai trazer você de volta e pronto. Foi o que aconteceu. Quando o Cabo Helder faleceu, o Sanderley foi promovido a cabo, ficou a vaga de cabo, ficou a vaga de soldado, então o sargento Marcos conseguiu me colocar de volta. E depois eu fui ser motorista substituto, né? Tirando as férias do soldado Everton, tinha assumido a função de motorista do comandante. Eu fui ser o motorista substituto de quem? Do comandante. Apenas, né? Apenas. Apenas. Ele lembrou não dessa história, não? Olhava assim, mas o coronel Davi era muito de boa, era muito sossegado. Não, o cara era muito assim. Ele é muito profissional, muito profissional. Ele nunca comigo, ele nunca tocou no assunto. O assunto comigo era missão, determinava horário, né, para onde a gente ia, o que deveria fazer, como se comportar, como se portar ali. Pronto, era tudo realmente, né, bem profissional. Ele nunca tocou no assunto. Ele só dizia que lembrava de mim. Somente. Eu lembro. Ei, mas é aquilo, né? O recruta sempre tá fazendo alguma merda, né? Deixou o recruta só, é que nem diz. Não, deixa o recruta só. Deixou o recruta só, inventa coisa que, pelo amor de Jesus Cristo. É por isso que os caras falam, sempre deixa alguém com esses camaradas aí, porque senão vai dar merda. E dá com força. E recruta, e vou dizer, vai querer afrontar, velho. É verdade. E tem uma frase antiga aí, os antigões aí, os dinossauros do EB,
falam essa frase há muito tempo, que principalmente recruta da garagem. Recruta da garagem é tipo passarinho. Aí, Passarinho na mão. Se apertar, caga. Se soltar, voa. é bem E por só tá aí. voando com força. É bem por aí, é bem por aí. O Moraes, e você contar essa resenha já foi já lá dentro e tal, do batalhão. Me diz uma coisa aí, você falou de missão. Tu chegasse aí para aquela missão que teve uma vez que a gente foi para Palmeira dos Índios, para pegar uns fuzis aí e tal, umas coisas. Sim, tiro de Olha, guerra. Missão de tiro de Os guerra. tiros de guerra que a gente foi Arapiraca, Palmeira dos Índios. Tu tava comigo, eu lembro que tava um monte comigo, mas eu não lembro se tu tava. Né? Ou se tu tinha ido para algum outro canto. Igor, Diz deixa eu aí. dar uma saidinha aqui rapidinho. Vai falando aí com o Ribeiro. Vá, relaxa. Sossegado. Tu chegasse aí, Bora. Ribeiro, alguma missão assim, esta, de sair e tal, essas coisas? Açaí, pô. Fui pra de Xingó, que acho que vocês foram também. Fui pro Seminique 2 vezes. Também, né? Um para o tiro das armas coletivas, que como eu era tirador da MAG, que participa lá do tiro das armas coletivas. E quando voltou, acho que não foi 15 dias, a gente foi para uma marcha para o combate lá, que foi irado. Ali foi um treinamento sugado, foi sinistro. E o meu canga Augusto da MAG, a gente se lascou Era lá. Augusto, né? O Augusto era. Meu canga era da MAG, o Augusto era da segunda. Aí jogaram ele para a primeira. Aí ele ficou como meu canga da MAG. Né? E hoje, por sinal, o Augusto é meu brother. Eu sou o padrinho do casamento dele. É as coisas que o exército traz pra gente, né? Um irmão, Exatamente. né? Hoje o cara é meu. As amizades ficam, né, assim, prolongadas. Lógico, um vínculo, tem um outro ali que se perde, mas assim, muitos daqueles que estavam mais próximos ali, a amizade fica, né? Não, é um vínculo extremo que você cria ali, porque é na base, querendo ou não, do sofrimento da relação, né? Ali você vê quem é quem. E por mais que o tempo passe, tipo assim, a gente passa sei lá quanto tempo sem se ver, mas marca uma reunião, marca um churrasco, né, pra gente relembrar e tal, alguma coisa assim. Meu irmão, a brodagem é a mesma, né? A resenha é a mesma, enfim, né? A gente que eu diga aí, Moraes tá fora, né? Mas... Portugal, para quem não sabe, Moraes é Portugal. Exatamente. Direto de Portugal. Nosso entrevistado aí, internacional. O podcast bom é um desse, rapaz, que já começa nesse padrão. Ah, só lembrando, aproveitando aí a deixa, né? Então, assim, para quem ainda não segue, lá o nosso Instagram tá passando aqui embaixo para vocês, certo? Fala Recruta, certo? @Fala Recruta, é só seguir aí, certo? Lá a gente vai postando para vocês algumas resenhas, quem são os próximos entrevistados. A gente vai começar a fazer uns cortezinhos, jogar lá algumas coisas e tal. Então já segue, compartilha. E aqui no canal do YouTube, certo? Você segue a gente, se ainda não está seguindo, já segue, certo? Compartilha esse vídeo com a galera do seu ano, certo? Porque a gente começou com o de 2007, então a gente tá chamando quem mais a gente conhece, mas isso não quer dizer que a gente não vai chamar outra galera. Vai chamar sim, vai chamar cabo, vai chamar soldado, vai chamar sargento, vai chamar até tenente, né? Que puder ir. E dependendo da situação, até o major aí que também tá fora, mas enfim, a gente vai trazendo a galera porque tem muita história para contar. Então, segue a gente, curte, compartilha com a galera do teu ano e ativa o sininho, é importante, viu? Ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Então, sempre que tiver vídeo novo no canal, ativa esse sininho aí que você já recebe essa notificação e fica ligado, porque já sabe que vem muita história massa para contar com os entrevistados que a gente vai trazer aqui, né? Moraes chegou aí de volta. Oi, tô aqui. Olha ele de volta. O nosso Portugal. O cara tá com um barbão aí, um bigodinho aí, a lá Portuga mesmo, né, velho? Ele já deu aquela voltinha, né, no bigode de estilo português mesmo. Já tá com um sotaquezinho quando a gente fala no grupo, né? Não, o sotaque é mais difícil. A gente que é do Nordeste tem um sotaque mais, assim, mais forte, né? Mais carregado, assim.
é bem peculiar, então para pegar o sotaque deles aqui também, que é forte, é mais complicado. As palavras eu uso, né? Vou aprendendo, vou aprendendo. É Vai importante, aprendendo. né, para se comunicar melhor. Pois é. E a ideia é justamente desse podcast assim, nesse formato, que a gente consegue pegar essa galera que justamente está fora, entendeu? A gente tem, independente de onde você esteja, a gente consegue trocar ideia e deixar registrado justamente essas histórias, porque senão, meu amigo, o HD da gente vai se perder no meio do caminho aí, não vai ter condições, a idade vai chegando, os cabelos brancos vão aparecendo e o HD vai apagando algumas memórias aí. Então, se a gente não registrar, já que a gente não teve na época, né, essa facilidade que hoje todo mundo tem um celular e tal para estar registrando tudo, então, Sim. se a gente não registrar isso aqui, acabou, né? Não vai ter mais essa história para contar, né? E são muitas histórias e não é pouco não, né? Lembrando, né, Igor, que esse formato aqui que a gente está fazendo, cada um está na sua residência, e o bom é que de onde tiver o nosso convidado vai dar para falar com a gente tranquilo, de boa, tendo internet e um celular, dá para a gente trocar aquela ideia, sem mais ter aquelas correrias de sempre. Eita, eu não vou chegar a tempo, eu moro em outra cidade, eu moro em outro país. Com a gente não tem desculpa, a gente já criou esse formato já para facilitar essa troca de ideia, seja aqui no Brasil, em Portugal, no Canadá, onde tiver recruta, quiser falar com a gente, quiser contar a história, a gente está aqui para ouvir vocês e dar aquelas velhas gargalhadas e das bizonhices. É bem por aí mesmo. Um celularzinho, um fonezinho de ouvido já vai resolver a guerra, a gente já vai ter muita história para contar para a galera, né? Ô, Moraes, me conta, eu sei que tem mais história aí para você me contar, eu tenho certeza, né, que o que não falta é resenha para contar. Agora me diz uma coisa, você já contou história aí, alguma coisa do acampamento, você já contou alguma história aí da época que você estava lá, né, nesse papo aí. E me fala uma coisa, que a galera sempre fala aqui, a gente falou no primeiro podcast, sobre também alguma coisa sobre o Denner. Quem é o Denner? Quem é o soldado Denner? Nossa, Um dos mais aloprados lá da garagem. Teve alguma resenha com o Denner? Teve alguma resenha aí que você presenciou, participou junto com ele? Teve algum assim? Clássico ou não? Ou não lembra, né? O Denner tinha de tudo, pô. O Denner tinha até desde. Pronto, o Denner mecânico. Tinha um peixe. Isso tem que se falar, o bicho é desenrolado, é bom. Desenrolado. Ele tem um Por aí você tira, né? Tipo assim, novo, né? Para a idade de recruta e já era mecânico, já era desenrolado naquele tempo. Imagina 16 anos depois. Se vacilasse, ele desmontava aqueles helicópteros quando chegava lá no campo, né? Se deixasse sozinho. O Denner tinha um peixe, né? Lá no 59. Foi um sargento que passou por lá, um sargento operacional lá. E, se eu não me engano, o nome do sargento era Sandro César. Eu acho que era, se eu não me engano, era esse. Quando o Denner for convidado, ele puder falar com a gente, ele vai dizer quem era o peixe dele. Vai vir. Era para ele estar hoje, na verdade, nessa resenha aqui com a gente, mas enfim, a correria dele não deu certo, mas ele vai ter um podcast para ele, pra gente trazer essas resenhas dele também, porque ele tem muita história para contar, principalmente ali quando a gente foi eu e ele, para a sala da Operação Pipa, ali com o Correia, meu irmão, teve umas resenhas, ele montou uns quadros lá, umas loucuras, foi resenha ali. O Denner foi perguntado, né? Os sargentos perguntaram lá quem era voluntário a ajudar para fazer os quadros de instruções. E aí o Denner, pronto. O Denner ia lá, o sargento passava o texto, o Denner ia lá e montava o quadro lá na resenha, aí chegou assim, mas o Denner era muito cara de pau, muito. Então, eu lembro de uma situação, eu não lembro as pessoas exatamente, mas eu lembro de uma situação que o sargento dando instrução e passava a folha lá da instrução. E aí tinha um erro de português. Aí o sargento parou assim e fez: pô, quem foi o bizonho que escreveu aqui errado? Aí o Denner disse: foi o senhor. Não, eu não.
O sargento disse, tá maluco? Tá maluco, recruta? Eu? Eu nem fiz o quadro. Disse, não, o quadro quem fez fui eu. Mas o texto, quem escreveu errado, foi o senhor que me passou. Então, o errado é o senhor. Oh, na cara dura mesmo ali, na cara de pau. Pô, velho. Isso é uma das. Assim é como bem também do Deiner, velho. O Deiner era laranjeira. Muito, muito tempo laranjeira. E na parada diária era o último a chegar. Chegava atrasado. E todo mundo dormia no quartel. O cara dormia no quartel. E no dia de serviço, na parada diária, chegava atrasado. O oficial de dia lá na revista chegou assim, olhou assim para ele e fez uma situação, olhou assim para ele e fez: ô guerreiro, você quer que eu anote você por quê? Cabelo grande, barba mal feita, uniforme amassado ou coturno mal engraxado? Ele: anota pelo cabelo, anota pelo cabelo. Ô, o cara de pau dele, pô. O cara de pau. Deixa mais cara de pau, velho. Mais cara de pau. Aloprado. Falava o cara chegar atrasado. O cara chegar atrasado no batalhão é ser cara de pau a nível hard, né? Uma das anotações, né, também era, né? Ou chegar atrasado. Aí ele: anota pelo cabelo, anota pelo cabelo. Rapaz, um dos nossos convidados aí que tá para marcar o dia, ele chegava muito atrasado. O coitado só vivia no sonhaço em termos de atrasado. Que, falando agora, eu lembrava dele, que era Mocanga. Eu me arrumando para ir para a parada, né? Quando eu penso que não entrava ele na companhia, já naquele desespero, que tava de serviço também. Me ajuda, Ribeiro. Eu só lembro dele entrando na companhia desesperado, atrasado. E tipo, não era só uma vez, 2, 3, era quase sempre. Eu dizia, mas o bicho é padrão. Ele só tinha dificuldade com o horário para chegar um pouquinho mais cedo, né? Mas fora isso, ele era padrão mesmo. Foi até pro Haiti, é um dos nossos convidados aí, daqui um dia, e vai ser resenha, nosso bate-papo com ele. Sempre tem uns atrasadão, né, velho? Sempre, em todo eles tem. Pra quem não sabe, nunca? Assim, que a galera, a gente tava falando aqui, a parada, vou só abrir um parênteses aí, porque de repente tem um cara que vai assistir aí, que ainda vai servir e tal, não tá entendendo muito o que a gente tá falando. Então, essa parada diária era basicamente o seguinte: todo dia, quando você chega no batalhão, o cara tem que tirar a falta primeiro, né? Lá na companhia, e se você tá de serviço, você vai para a parada diária. Então você tem que estar com o uniforme todo engomadozinho, todo certinho, passar aquele vincozinho na calça, cabelo bem cortado, o cartão de cabelo lá em dia, né? Barba bem feita, a gente sempre tinha aquele, às vezes, eu não sei se já aconteceu com o Moraes, mas teve um serviço que eu tirei, lembro perfeitamente, Tenente Melo Miranda, na época, hoje Major. O filho da peste passava um algodãozinho assim na minha cara, e se ficasse a porra de um fiapo, o miserável mandava fazer a barba de novo. E por vezes ele fazia isso até 2 vezes no dia. Era 2 vezes no dia que o miserável fazia. Então, meio-dia, o cara ia lá e fazia de novo. Em resumo, tem que estar com o coturno bem engraxado, tem que estar com a farda em condições, cabelo bem cortado, barba feita, né? E fuzil limpo, né? O fuzil, exatamente. Armamento. Se você vai tirar serviço com armamento, então, fuzil todo certinho, limpinho, impecável, em condições ali. Se tiver alguma coisa de errado, negão, é tudo anotado. Então, já para quem vai entrar, fica o bizu aí. Na parada, negão, nem chegue atrasado, nem deixe pecado alguma coisa aí com relação a barba, cabelo, afardamento, coturno, deixe tudo um brinco. E tem os bizus aí que a galera faz com o coturno, né? Para engraxar e tal, deixar ele passar aquela vela bisurada, para deixar ele brilhando ali, né? Tem esses bisus aí. Depois a gente fala sobre esses bisus aí. Mas diz aí, Moraes. Rapaz... Que acabei interrompendo tu. Rapaz, o Deiner é uma figuraça mesmo. O Deiner aloprado, falava as coisas assim, sem pensar, né? Saía na lata ali, sem pensar. E aí, às vezes, pô, quem nunca não pagou, às vezes, por um erro, numa fala mal colocada, né, de algum recruta. E
quando não é isso, até quem nunca pagou pelo próprio atraso dos outros, dos recrutas. Eu quero saber Era aqui se contado você o já. tempo. Se você pagou pelo Eusébio, meu canga. Eu acho que Nossa, quem não? aquele batalhão ali, todo mundo pagou. Até o Ribeiro, que não era da companhia, é capaz de ter pago pelo Eusébio. Obrigado, Eusébio. Obrigado, Ave Eusébio. Maria. Eita, que o cara ficava puto com esse negócio. Irmão, por causa de um, todo mundo pagava. Diga aí, Ribeiro. Oxe, Não, lá lá na primeira, pô, pegaram uns caras da segunda e jogaram pra primeira. Aí o que acontecia? O armário tava na segunda. Aí quando era aquele troca-troca de fardamento, os caras tinham que correr pra segunda pra tocar o fardamento lá. E quando chegava lá, quem tava de guarda lá na companhia ficava embaçando com os caras, né? Que os caras eram antigos. E os caras recrutam e ficavam embaçando com os caras, botando os caras pra pagar, e daqui que os caras entrassem na companhia, trocassem de roupa, fosse tomar banho, se vestisse para voltar, a gente já estava em forma. Então a gente pagava pelo Augusto, pelo Silva Almeida, pelo Alisson, eram uns 4, 6 tudo da segunda, e até chegar os 5 ou 6, quantos tinha, eu não lembro, a gente ficava lá pagando. Obrigado, Augusto. Obrigado, Silva Almeida. Obrigado, Alisson. Era até eles se mudarem para a primeira. Foi esse dilema aí, viu? Sempre eu falo com o Augusto. Digo, meu amigo, a gente pagava por causa de tu. Só que aí eu não sabia o porquê que eles demoravam tanto. Aí foi quando ele disse: meu amigo, quem tá lá de serviço na companhia fica fazendo a gente pagar. Só que a gente não via porque tava se trocando. Aí os caras pagavam na primeira. Quando ia para a segunda, pagava na segunda e voltava correndo e aí pagava dos dois lados. É fogo, aí é bronca. Ô Moraes, me diz uma coisa. Quando a gente tava lá na garagem, eu não sei se tu lembra, tinha aquele tratorzinho que tinha um coisinho para baixar mato, né? Ali. Sim, isso pra gente. Uma roçadeira, né? Uma roçadeira. Uma roçadeira. Eu lembro da época dos faxinão, que a gente fazia em cada faxinão do caralho lá. Quando botava pra esculhambar, porra, era fogo. Mas pra gente da garagem, às vezes facilitava justamente por conta desse miserávelzinho. Tanto que eu lembro que até o acelerador do miserávelzinho era aqui na mão. Pra você ver como era novinho esse rapaz. Então, o aceleradorzinho na mão. Então, às vezes a galera dizia assim, tal pelotão ali vai ficar encarregado dessa área daqui para fazer faxina, tal pelotão. Então, assim, a gente ainda tinha esse bizu, né? De pegar pelo menos o tratorzinho ali para limpar a nossa área ali, para facilitar a guerra, né, velho? Tinha. Mas eu lembro, nas primeiras faxinas, agora, se não foi você, eu acho que foi o Monte. Porque como éramos poucos que tínhamos já habilitação, mesmo que provisória, eu lembro do Sargento Márcio, Sargento Antunes, que eram ambos do PELCOM, coordenando ali a equipe de instrução, né? Do período básico. A equipe de instrução nossa, eu lembro que um ou outro ali chegou assim e disse assim, tem guerreiro aqui que já tem habilitação? Oxe, na hora eu regalei o olho, levantei a mão, pensei logo, vou me dar bem. Vou pegar um Jeep aí do quartel, sei lá. Já caí numa dessa também. Guerreiro, você tem habilitação? Tenho, sim, senhor. Pronto, se você tem habilitação, vá lá no PO, procure o mais antigo e diga que quer a viatura da faxina. Rapaz, eu corri que o calcanhar batia na bunda. Felizão. Cheguei rápido, cheguei lá no PO, pelotão de obra. Permissão, mais antigo? Aí fala, recruta. Eu vim pegar a viatura da faxina. Cabo Cardoso, da CCAP, olhou assim. Viatura da faxina. Eu já sei do que você tá falando. Tá ali. Meu irmão, era um reboque pesado. Um reboque pesado. Da Segunda Guerra Mundial também, o reboque. O pneu parecia que era de pedra. De tão duro que era. Um reboque miserável. Eu disse, oxe, eu não vou aguentar isso aqui sozinho, não. Eu não lembro quem era outro guerreiro, mas foi eu e outro. Um puxava o reboque, o outro tinha que ir atrás, fazendo um peso, para que a alça de engate do reboque não pesasse e não arrastasse no chão. Quando a gente chegou lá na faxina, aí pegava os ponchos,
jogava as folhas em cima, ali na área da capela, atrás do NPOR, jogava as folhas em cima do reboque e dizia: vai descarregar, motorista. Ô, meu irmão. Olha, que bizu furado. Que bizu furado. O cabo abria a boca. Não, eu tenho habilitação. Eu sou motorista. Vai lá, motorista. Descarrega. Agora na minha companhia, né, como eu era moderno, de um jeito ou de outro ia sobrar para mim. Aí o que foi que eu me bisurei, né? Eu digo, quando é missão que ninguém sabe o que é, né? Pergunta se tem voluntário, todo mundo se cala, vai sobrar pro moderno, né? Aí sempre o bizu era, tem algum voluntário aí? Eu já levantava a mão, porque eu já sabia que ia sobrar para mim. Aí quando era missão boa, quando era missão boa e eu fui voluntário, aí era Brasil, né? Aí quando era missão ruim, era Brasil do mesmo jeito, que eu ia de qualquer jeito, mas sempre eu tava ali me destacando, né? Sempre eu era voluntário, eu digo, eu sempre vou me lascar mesmo, então eu já sou aqui, ó, voluntário. Até porque quem não é voluntário é voluntório. É bem por aí. É o que eu digo quando eu tô ministrando treinamento, eu digo, tem algum voluntário ou voluntório? fica marcado. Aí, como eu era moderno, eu era obrigado a ser voluntário o tempo todo, né? Tanto para me destacar, né? Dizendo que eu estava ali para ser voluntário, mas eu era voluntário meio que forçado, né? Eu digo, eu já vou me ferrar mesmo, então aqui eu sou voluntário. Mas quem não é moderno, o bizu vai ficar ó, de bico fechado, né? Porque senão vai pegar uns bizu furados. Sempre o primeiro e o último possivelmente vai dar merda. Esse aí vai pagar por alguma coisa. Ou vai fazer errado, né? Olha o Moraes mostrando aí. Essa blusa aí é a nova, né? A nossa camisa aí, da nossa turma 2007. Levanta aí, Moraes, a parte de baixo dela. Essa é a parte da frente. Tem o símbolo aí do brasão do Exército, com a bandeira do nosso glorioso Brasil. Veterano 2007. A melhor turma, viu? A melhor turma que já passou no 59, 2007. A melhor. Nada mudou. Só para lembrar, o Ribeiro tocou nesse assunto ali, mais no início do podcast aí, mas eu vou lembrar. Essa turma, nada, foi aqui simplesmente no dia da baixa, parou a Fernandes Lima. Para quem não sabe, a Fernandes Lima é uma avenida, tipo, da mais... A maior avenida de Maceió. A maior avenida de Maceió e a mais movimentada. E isso, quando a gente foi parar lá, foi no horário de pique, então tava um trânsito absurdo. Conta aí, Ribeiro, rapidinho essa história aí, pra galera ficar ciente aí de outros anos, né? Depois a gente coloca a foto aí que ficou marcante esse dia, foi no dia da primeira baixa. A gente tava lá, né, fazendo as despedidas, aí a gente marcha em direção à saída do batalhão. E eu não lembro qual foi o guerreiro ou foi o Renato, eu não lembro, que falou comigo. Vamos pagar flexão lá na pista. Aí eu olhei pra gente e falou logo com quem? Com o Ribeiro. Aí eu falei, bora, guerreiro. Vai mesmo, bora. Aí a gente marchando em direção à saída. Eu não lembro quem era, eu acho que era o Tenente Castro. Tenente Castro, e na época já era Sargento Glauter. Aquele abraço, Sargento Glauter, que eu sei que tá ligadinho aí assistindo a gente. A gente, né, saindo em direção à avenida. Aí, quando deu fora de forma, eu olhei pro Renato, já parei a Fernandes Lima, já fui parando o trânsito, e ninguém entendia o que estava acontecendo. Todo mundo caiu em posição. Aí todo mundo caiu em posição de flexão e pagou 10 lá. Aí quando eu penso que não, quem é que vem? Coronel Davi. Digo, pronto, a gente vai levar uma mijada, né? De despedida. Deu uma mijada de despedida. Mas a gente já pagou a missão aqui, né? Aí quando eu penso que não, lá vem ele vibrando, vibrou. A guarnição que estava lá em pé lá, né? Para fazer o cerimonial da baixa, todo mundo vibrando. E o coronel disse, bom, guerreiro, mas vamos pagar mais 10 aqui dentro. Aí todo mundo voltou para dentro do batalhão. Ele nunca perdia, né? A oportunidade de fazer a gente pagar de uma forma carinhosa, né? Coronel Davi sempre com aquela voz
tranquila, mas A gente sempre pegou um botar a coronel. gente pra pagar. A gente pegou um coronel muito bacana. O problema tava no major, no sub. O No sub era subcomandante. que era o problema ali. Mas o tenente coronel Davi era sossegado, assim. Ele era muito correto. Isso a gente tem que deixar claro aqui que ele não era passava a mão na cabeça de ninguém, não. Mas ele era muito correto. Já Mas Ivaldo... era aquele... Eu lembro que ele era aquele cara que lá no acampamento é como o ditado diz, né? A tropa é espelho do guia. É o cara que se estava chovendo, ele estava na chuva. Ia lá olhar a instrução da gente, acompanhava. Se estava na lama, a gente vai corridão para pegar comida no rancho, estava chovendo. Ele estava lá na lama, estava lá na chuva com a gente. Lembrando que a gente tem algumas dessas imagens aí, então a gente depois vai fazer um episódio aqui só para pegar essas imagens aí e tratar sobre algumas coisas do acampamento lá de Duas Bocas, né? Tem imagem até dele, inclusive, tem imagem desse dia lá na Fernandes Lima. Na Fernandes Lima, a gente pagando 10, tem imagem, estava justamente o Tenente Castro, na imagem aparece o Tenente Castro e o Sargento Glauber, né? Um abração aí para essa galera. E lá no acampamento tem imagem também do Coronel Davi, lá com a gente lá naquele corridão de praxe, né? Assim, só uma deixazinha, vocês acham que, para quem não serviu ou quem quer servir, né? Lá na nossa época, quando a gente ia comer, recruta não anda num acampamento, isso não existe em lugar nenhum, recruta não anda, recruta só corre. Pelo menos... Então, se é para comer... Você vai correndo. E outra, mas eu não tenho como correr aqui porque a fila tá parada. Negão, corre no mesmo lugar, mas não para de correr. E outra, lembro perfeitamente, eu vou abrir esse parênteses aqui, uma lama terrível lá, né? Aquela correria para comer, fazer a marmita ali, a marmita de um lado, o cantinho do outro, fuzil aqui, entre os braços, pulando, saltitando ali para poder pegar os negócios, passar pela coisa lá. Não sei se com vocês foi desse jeito, mas comigo pelo menos foi. Uma última historinha aí. A gente passando lá, o cara botava lá o feijão, o arroz, botava as coisas tudinho lá, né? Aquele feijãozinho que quase não tinha pedra, o arroz que era unido venceremos, né? Daquele jeito. Aquela carnezinha de monstro, o velho bozó. E, detalhe, aí tem sobremesa. Porra, que massa, sobremesa vai ser o quê? Não, uma fruta, um pedaço de melancia. Beleza, aí o cara botava um lapa de pedaço de melancia, só que vinha com a casca e cheia de caroço. Aí o cara jogava por cima da comida que já tinha botado aqui, né, na marmita. Arroz, feijão, farinha. Arroz, feijão, farinha, carne, a porra toda. Só que, não, a farinha não. No meu foi assim, o cara botou a porra da melancia lá. Aí você guerreiro, faltou um negocinho pra você. Isso aqui é que vai dar a sustância. Aí voltou e botou 2 xícaras desse tamanho aqui de farinha por cima de tudo, velho. Por cima da melancia, por cima de tudo ali. Eu disse, meu irmão, como é que eu vou comer isso? E outra, aquele papo, né? Tempo pra comer é aquele. O padrão era 5 minutos. Quando eles estavam de boa vontade, davam uns 7. E quando tava tocando foda-se, era 3, 4 ali, né? Aquela correria. Então a gente tinha que comer, ou comia aquilo dali, ou ficava com fome, não ia aguentar para passar os treinamentos ali, e tinha que comer rápido no tempo. Ainda tinha isso. Se deixasse alguma coisa dali, já começava a apagar, né? Já começava errado por aí. Então, meu amiguinho, eu tava comendo ali, eu não sabia se era pedra do feijão, se era caroço da melancia, se era casca, se não era. Meu irmão, eu sei que eu tinha que comer, ou de repente um pedacinho de osso da carne, não sei. Eu sei que eu tinha que comer. Então era assim, e quente virado na babônica. Do jeito que tivesse, o cara tinha que comer. Porque senão, e lembrando, era aquele momento ali, né? E lembrando, viu, Igor, que tinha dia que não chovia, mas tinha dia que a gente comia na chuva, cheio de lama, era comendo a lama escorrendo do rosto, caindo a camuflagem. A camuflagem também. Era comendo e caindo aqui, ó. Era desse jeito. Era com fome com fome na merda, o cara ia fazer o quê? Ou é isso ou é nada. Vai pra dentro. Era desse jeito mesmo. Então, assim, é só uma das histórias do acampamento aí, né?
que a gente tem esses momentozinhos assim. Outra coisa, também, Moraes acho que deve se lembrar disso, e Ribeiro com certeza também. A gente tinha, na verdade, um cantiozinho de água que rarissimamente é que deixava a gente encher ele novamente durante o dia ali. Então, ou a gente limpava o caneco para tirar a lama que estava ali ao redor, para colocar o suco, lá na hora de almoçar, por exemplo, ou você utilizava aquela água dali para beber. Então você ficava naquela dúvida, meu Deus, vou gastar essa água daqui para limpar, para tirar essa sujeira aqui do caneco aqui do cantinho para botar o suco, ou eu vou segurar ela para poder tomar na hora das instruções ali. Caramba, velho. Comigo, pelo menos, não sei com você, mas comigo acontecia assim, eu botava um pouquinho de nada, tirava o grosso da lama, pode botar aqui, velho, porque senão eu ia ficar sem tomar o suco. Lá a gente aprende a economizar água, né? Porque um copo tem que dar para um pelotão e sobrar, né? É bem por aí. Para tomar banho, lá a gente aprende a trabalhar com a escassez, né? Ou é isso, ou fica sem, né? Exatamente. Agora, eu acho que, para mim, assim, a parte que era mais, vou botar assim, que mexia mais com o psicológico, era o cara com mais de 4 dias ralando, né? Subindo cota, descendo cota, pagando, na merda, comendo aquelas comidas lá. Era o sargento ou um tenente vir com a Coca-Cola em lata, gelada, mexer com o psicológico da tropa, perguntando quem queria, quem quer, e todo mundo calado. Quem ia dizer que queria? Quem quer, todo mundo calado. Aí o cara tem a audácia de abrir a latinha, aquela zoada linda, maravilhosa, todo mundo babando. Vocês não querem não? Todo mundo calado. E o cara derramar a latinha no chão. Eu pagava R$100 se eu tivesse ali naquela latinha. É onde fala, né? É onde o filho chora e a mãe não vê, né? É verdade. É bem por aí. Tinha também o sargento William, né, que ficava com aquela história. Lá, a gente não sabia como é esse acampamento, né? Vai ser choro, gemido e ranger de dente. Ele passava pela gente, que ele era da segunda, aí passava pelo meio dos pelotões da primeira e sempre ele dizia: lá vai ser só choro, gemido e ranger de dente. E eu com aquele negócio dentro de mim, eu digo, que cara chato. O tempo todo, se ele passasse 100 vezes ele falava: lá vai ser choro, gemido e ranger de dente. Eu digo, pô, vai ser um inferno esse acampamento. É isso aí. É só resenha. Moraes, e aí, tem mais alguma história para contar? Como é que é? Eu sei que tem mais, com certeza tem mais. Mas aí, pra gente não se prolongar muito, né? Vamos encerrando aí. Tem mais alguma resenha aí sua? O que é que você acha? Qual é a dica que você dá pra galera que tá assistindo aí, pra galera do nosso ano e outros anos aí, né? Cara, E para também esses recrutas aí novos que de repente vão chegar aí. Não sei, a gente não sabe muito bem como é que tá hoje lá dentro, né? Porque muita coisa deu realmente uma relaxada, né? Isso a gente não tem como negar. Mas assim, nessa parte aí, né? A gente sempre o cara do ano diz assim: o meu ano foi pau. Sempre vai ter isso. E na experiência que você vai tendo ali em um ano ali que você passa ali dentro, assim, pô, meu ano foi pau, se meu ano foi ralado, e os anos anteriores, né? Principalmente os mais antigos, aquele pessoal, né, estabilizado, né? Exatamente. Mas os anos seguintes, a gente acompanha quem engajou, e até quem não engajou, mas consegue acompanhar através de um parente, ou através dos amigos que engajaram, aí diz assim, aí, pô, troca uma ideia e diz assim, puxa, no ano dos caras, pô, tá relaxado, tá de boa. Um exemplo era o próprio soldo. 2007, a gente ganhava ajuda de custo. 2008, os caras já ganharam soldo. Teve realmente aumento. É um salário de fato. Aí já era, os caras já estavam mais bisurados, já sobrava um dinheirinho ali para gastar, com a namoradinha, para curtir. O recruta, às vezes, quando, na nossa época, o recruta, quando queria gastar, queria sair com os amigos assim, hoje, a gente recebeu hoje, vamos gastar aí no centro da cidade, vamos
vamos atrás da menina, vamos gastar com bebida. Aquela resenha ia, depois do 7 de setembro, né? Depois do 7 resenha de do 7 de setembro, todo setembro, mundo vai pra praia. Vamos pra praia. O cara ia fazer o quê? Gastava o dinheiro, já não tinha pra passagem, tinha que dormir ali uma semana no quartel pra economizar. É bem isso aí mesmo. Galera, a gente vai... Ribeiro, tem mais alguma resenha aí pra contar? O que é que você me diz? Hoje vai ficar por aqui mesmo, para ter mais histórias para a gente ir contando conforme os outros podcasts aí. Com o passar do tempo, né? É isso passar do tempo. Vamos secar a fonte agora não, né? Vamos secar a fonte não. Exato. A memória sendo ativada, até porque senão fica muito longo, né? Nessa conversa. Exatamente. E também vai ter que dar oportunidade para os convidados, os próximos que forem aparecendo, e aí a memória vai sendo reativada, vai puxando. Um papo puxa o outro. Exatamente. Um papo que vai relembrando do outro. E essas histórias, justamente, que vai aparecendo aí, vão aparecer histórias, por exemplo, que vai ter 2, 3 caras junto aí. Eu quero juntar essa galera também para ver justamente a visão de cada um do mesmo momento aí que estava rolando. De repente, um sargento, um cabo, um soldado ali que aconteceu essas resenhas. Enfim, a gente vai sempre estar chamando a galera aí, certo? Ó, já tá passando aqui embaixo novamente, certo? E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Fala Recruta, @Fala Recruta. Isso aí no finalzinho, se você ainda não é inscrito, se inscreve, dá o like, já ativa o sininho para receber as notificações, comenta aí, beleza? Pode estar comentando aí, deixando nos comentários, beleza? Compartilha com todo mundo do seu ano, enfim, é isso daí. Moraes, mais uma vez, brigadão. Só lembrando, Moraes também é parceiro nosso aqui do podcast, certo? Ele também está à frente disso daí, junto com a gente, porque a gente basicamente consegue reunir o bandão, digamos assim, e consegue organizar, digamos, mais as coisas, né? Quando a gente quer fazer alguma festa, reencontrar alguma coisa, enfim. O Moraes também é parceiro nosso. Mesmo distante, aí, como a gente falou, lá de Portugal, né? A gente consegue, nesse formato aqui, a gente consegue trazer todo mundo, consegue bater o papo com todo mundo e deixar registradas essas memórias, né? Que a gente tem aí para não esquecer. Isso aí, os filhos, netos, enfim, podem assistir isso daí, essas resenhas todinhas. Né? Moraes, mais uma vez, brigadão. Lá já são 3 horas de diferença daqui, né? Então já está bem tarde aí para ele. Brigadão pela presença. 11h18 agora. Pois é. Ribeiro, meu parceiro, tamo nós. Tamo junto aí nessa empreitada aí mais uma vez. Moraes, valeu aí pelo tempo disponibilizado aí para trocar essa ideia. E mais para frente vamos estar sempre juntos aí nessa correria. E vem mais convidados aí também ilustres. Sempre que puder eu vou estar acompanhando também os convidados, né? Quando for lançado aí os próximos capítulos aí do podcast. Sempre que puder eu vou estar ali entrando, mesmo que fique um horário reduzido, mas pronto, mas estamos juntos. Vamos embora. E vocês fiquem ligados aí, porque vai vir mais podcast aí, tem mais convidados, muito bacana, certo? Que a gente já está organizando aí a agenda para a gente trazer essa galera para bater um papo. Não só do nosso ano, como eu disse, mas também de alguns outros anos, mas que tem esse vínculo mais próximo aí com a gente. Então fica ligado lá no Instagram nosso, que a gente vai divulgando lá quem são os próximos convidados. Beleza? Vamos finalizando por aqui. Moraes, mais uma vez, brigadão, meu velho. Ribeiro, tamo junto sempre. E simbora, até o próximo Fala Recruta! Fala Recruta!